Oi, tudo bem? Eu vou falar hoje nesse vídeo aqui, até a continuidade do vídeo anterior, onde eu comecei falando sobre o ano novo astrológico. Agora eu vou trazer um pouco mais aspectos da Lua nas suas fases, o que que ela nos incita no sentido astrológico, né? Então, falando aqui um pouco como continuidade do anterior, quem não assistiu o anterior, volta lá e assiste, depois vê esse aqui, porque agora eu vou usar de uma forma mais prática a Lua em cada signo, o que que ela pode representar. Então, se tu conhece a posição da Lua no teu mapa, é uma leitura interessante, assim, ver se faz sentido. E para depois a gente poder chegar na psicoaromaterapia referente, então, a potencializar ou como ferramenta, psicoaromaterapia como ferramenta, olhando para o ano novo astrológico, olhando para a regência lunar, tá? Então, te convido a fazer esse olhar aqui um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo no meu canal, onde eu falava só de um óleo essencial, das suas propriedades, indicações. Aqui eu estou falando sobre um tema, que no caso é o ano novo astrológico, e que óleos essenciais combinam com esse tema, com a astrologia. Porque é algo que na prática, no dia a dia, eu uso também. Eu uso o mapa natal para conversar dentro de uma consulta com as pessoas no consultório, enfim, nos atendimentos. Eu uso até num combo do ano novo astrológico, que agora é o momento, né? Então a gente está perto do dia 20 de março, vai iniciar um novo ano astrológico, vai ter a regência da Lua, e como que eu estou usando isso no dia a dia? É um pouco disso que eu estou aqui compartilhando contigo nesse momento. Quem não me conhece, meu nome é Patrícia Moreira Moura, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, e vamos então para o conteúdo. Meu objetivo aqui é fazer vídeos mais curtos, com esse conteúdo até distribuído aqui ao longo de um pouco mais, não só em um, né? Por isso que eu estou fazendo esse segundo vídeo, então, para complementar o do anterior. Então, falando um pouco dos ciclos, já que a Lua, ela atua, né? Ela tem uma natureza em fases, e essas fases duram, então, 7 dias cada fase, mas a gente forma ciclos de 28 dias, e ao longo de 364 dias, ou seja, um ano, nós temos 13 chamadas 13 luas, então seriam os 13 meses, equivalente aos meses, só que todos eles com 28 dias, e não aquilo que o nosso calendário nos coloca, sendo um de 30, um de 31, outro 29, outro 28, tem ano bissexto, então aquela confusão toda do nosso calendário gregoriano, mas a gente olhando para a natureza, nós temos 13 luas, e é dentro do ritmo que toda a natureza funciona, inclusive as marés e tudo mais respondem a essa influência magnética que é da Lua. Então, como que a gente potencializa esses ciclos, pensando no que a Lua representa, no que ela trabalha, e o que, que nós estamos, então, sob essa influência? Os 28 dias, os 4 ciclos, as semanas, né? Então, a gente tem essas oscilações, e pensando o que, que a Lua nova, o que, que a Lua crescente, o que, que a Lua cheia e o que, que a Lua minguante nos convidam. Então, esses ciclos semanais ao longo de 28 dias. Podemos dizer que na lua nova a gente tem um período propício para iniciar. Então, iniciar projetos, dar impulsos. É como se fosse assim, a semente, né? Então, ali está plantadinho na terra, mas ainda não nasceu. Então, às vezes é o impulso, é o primeiro passo. Então, pensar nesse período de 7 dias, até quando está usando, por exemplo, num processo terapêutico e quer fazer em 4 etapas. Então, a gente pode ter 4 sinergias ou uma sequência de óleos essenciais, e, dependendo da lua, pode ser interessante começar o processo numa lua nova, certo? Quando a gente vai para a lua crescente, o que que ela nos convida? À expansão, ao crescimento, ao planejamento e a alinhar a nossa ideia, então os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos com a execução. Então, a lua crescente ela é ótima para isso, para um movimento de expansão, de realização, de crescimento, de movimento que já não é mais só ali a semente, não é mais só dentro da terra. Depois nós vamos para uma fase cheia. Então, na lua cheia, a gente pode dizer que ela está associada a um momento mais de plenitude, de até mesmo colher frutos. Então, aquele momento que a gente já está assim com as etapas anteriores tendo o seu sucesso, vamos dizer, né? O seu resultado. E aí a gente pode usufruir desses resultados, e mesmo na fase seguinte, que é a fase minguante, olhar para esse processo, vendo o que, que tem que deixar, o que, que tem que eliminar, o que, que tem que jogar fora,
e o que serviu dali como aprendizado para um outro ciclo, onde vai começar a nascer, né, uma nova semente, um momento de crescimento, um momento de plenitude, um momento que seria um momento de renovação, ou de morte e renascimento. Então, esse ciclo é contínuo, nova, crescente, cheia, minguante. Então, nasce, cresce, fica pleno, morre, nasce de novo, cresce, fica pleno, morre, e assim a gente vai. Contudo, então, a ideia de ter um alinhamento dos nossos ciclos pessoais, dos nossos ciclos de vida, dos nossos projetos, ou até mesmo de um processo terapêutico, é entrar, alinhar no ciclo também da natureza. Então, se a gente sabe que a Lua é a regente do ano, vamos olhar um pouquinho para qual a influência que ela tem e de que forma a gente consegue potencializar, dinamizar os nossos processos terapêuticos, respeitando essa influência lunar. Falando um pouquinho mais da Lua, só que agora nos signos, tá? Então, quem tem aí o seu mapa e sabe, consegue olhar. Onde que está a tua Lua? Se a tua Lua estiver em Áries, pode ser que tu tenha uma natureza um pouco mais, uma natureza emocional um pouco mais enérgica, mais impulsiva. E, claro, tem muitas coisas que eu não vou ficar falando nesse vídeo, não é o objetivo, mas assim, tem muitas características. Eu só vou dar um toquezinho para a gente poder enxergar nos 12 signos, a Lua nos 12 signos, qual seria um tom para ela naquele signo, tá? Então, natureza emocional mais enérgica e impulsiva, se estiver em Áries, e aí qual seria o lado que a gente cuida um pouco, né? Que seria mais suscetível a ter algum tipo de explosão emocional ou até mesmo irritabilidade. Então, é aquilo que vem como característica e potência, e aquilo que muitas vezes se apresenta como desafio e que a gente vai cuidar ali para não chegar naquele ponto, né? Touro, se a Lua está em Touro, a gente pode ter uma natureza mais emocional, volátil, com facilidade, desculpa, uma natureza emocional mais protetora, amorosa e sensível. E uma tendência um pouquinho, às vezes, ao ciúme, ao ressentimento, ou até mesmo a ficar ruminando aquilo que causou frustração. A Lua em Gêmeos, sim, é a que tem a natureza emocional mais volátil, com facilidade de se adaptar às circunstâncias externas e tendo, às vezes, até mais um humor mais leve, com bom humor, para lidar com as mudanças. Então, tem mais facilidade de lidar com as mudanças do que, por exemplo, uma Lua em Touro. Ela é um pouco mais resistente, às vezes, a mudanças. E o que seria importante cuidar, né? Aqui, quando a gente está falando da Lua em Gêmeos, pode ser um pouco superficial nos relacionamentos e acabar racionalizando os sentimentos. Lua em Câncer, uma natureza emocional mais materna, com amor pela família, as raízes, antepassados, e aquela ideia de segurança doméstica é muito importante para o bem-estar quando a gente tem a Lua em Câncer. Lua em Leão, uma natureza emocional mais radiante, calorosa, positiva, pode ser mais intenso e dramático também, e às vezes ter a tendência de querer admiração. Lua em Virgem, uma natureza emocional mais reservada, precisa analisar os sentimentos e emoções antes de expressar, pode ser mais introvertida e prática, pode ser um pouco mais crítica e ansiosa, tem prazer em servir, sendo leal e prestativa. A Lua em Libra já é um pouco mais emocional, sociável, magnética, simpática, delicada, mas pode ficar, às vezes, um pouco indecisa, insegura para fazer escolhas. Escorpião tem uma natureza emocional bem intensa e magnética, busca cumplicidade, aprecia os mistérios da natureza, da natureza humana e aquilo que é invisível aos olhos. Pode ter uma forte necessidade de controlar as emoções, esse que seria o lado de Escorpião, para ter um pouquinho de cuidado. No sentido da Lua em Sagitário, a gente vai ter uma natureza emocional mais aventureira, mais jovial, adora viagem, então tem entusiasmo em aprender e se relacionar com tudo que acredita, com os valores, com os ideais. Pode reagir de forma um pouco mais dogmática quando questionado sobre os seus pontos de vista. Se a Lua estiver em Capricórnio, a natureza emocional pode ser mais afetiva e reservada, chegar a ser até melancólica, com dificuldade de mostrar os próprios sentimentos, descontrair a vida social. E a Lua em Aquário, natureza emocional mais humanitária, mais aberta, com atitudes inovadoras, pode ser inconstante e não se adaptar com regras ou formalidades. E, por fim, o último signo do zodíaco, que é Peixes, a Lua em Peixes traz uma natureza emocional
mais sensível, mais introspectiva, mais profunda. Pode ter a tendência daí de sair um pouco do mundo real, ficar no mundo da imaginação, e para retornar ao equilíbrio psíquico vai ter necessidade de momentos de retiro, de descanso. Então, esse seria um passeio, né, da Lua nos 12 signos e da Lua nas 4 fases. No que isso nos ajuda em saber? Ajuda em saber porque quando a gente observa que aquele movimento externo está acontecendo, então o que é lá fora é aqui dentro, a gente consegue tanto compreender melhor os nossos impulsos emocionais, essas oscilações, e o ano da Lua traz um pouco isso, né? A gente está mais instável, então, compreender essas instabilidades que são de dentro para fora, saber lidar com elas e muitas vezes ter ali uma ferramenta que nos auxilie. Quando eu falar no próximo vídeo sobre a psicoaromaterapia relacionada com isso, é importante a gente saber olhar, né? O que olhar. Então, que fase nós estamos e o que ela convida e onde que está a Lua no meu mapa, por exemplo, que seria um olhar assim bem pontual, até bem superficial no sentido de primeiro olhar. O interessante é conhecer o próprio mapa, saber dos nossos aspectos de desafio e de potencial, e também olhar para o mapa do ano, o mapa astrológico pessoal do ano e o mapa coletivo. Então, isso é uma coisa possível de fazer. Quando eu chamo combo do ano novo astrológico, e a gente olha os 3 mapas numa conversa terapêutica. Então, é interessante se conhecer para poder usar melhor esses recursos. E a importância também de conhecer os ciclos naturais, esses impulsos coletivos, né? Quando a gente tem mudança de lua, tem alguns sentimentos que brotam, como você diz, só pode ser, né, do nada, hoje eu estou sentindo de uma maneira muito mais intensa aquilo que ontem não estava desse jeito. O que será que aconteceu diferente? Se os fatos na minha vida são os mesmos. O meu filtro hoje está diferente, eu estou olhando com uma ótica que está muito mais sensível a essa oscilação do que está na minha volta, ou seja, esse movimento magnético da Lua, a gente também tem um tipo de sensibilidade que fica aguçada com aquilo ali. Então, é muito comum na lua cheia, por exemplo, a gente está com as emoções mais à flor da pele. Na lua minguante, a gente fica mais introspectiva. Na lua nova, a gente tem, às vezes, o impulso de poder dar o primeiro passo em coisas que antes estavam travadas. Então, é algo para se observar aí no dia a dia. Falando de ciclos também, ciclos femininos, é interessante quando a mulher acompanha os seus ciclos e sabe, por exemplo, no momento que ela está ovulando, no momento que ela está menstruando, ou quando ela já está entrando, por exemplo, no climatério, na menopausa, como que essas oscilações a gente consegue usar a nosso favor e não com um sofrimento. Eu até fiz uma live com uma amiga que ela tem um trabalho terapêutico voltado para mulheres e ela usa as calcinhas, no caso ali, né? Começa pelas calcinhas, a gaveta de calcinhas, e depois ela segue fazendo o trabalho terapêutico, olhando então para ressignificar os ciclos femininos. É interessante, tem muitas terapeutas que trabalham com essa linha, eu acho muito rico esse olhar também para os ciclos femininos. E quando eu busco fazer, por exemplo, uma sinergia para alguém, uma sinergia personalizada, olhando o mapa natal, eu vou olhar que ciclo aquela pessoa está naquele momento, pensando na sua própria vida, então, tem os grandes ciclos que a gente passa, o nascimento, no caso da mulher, quando ela menstrua, e depois quando ela fica na menopausa, então a gente tem 3 grandes marcos, pensando em hormônios e mudanças físicas, teriam muitos outros, mas eu digo esses 3 grandes como pontuando fases da vida. Tem os nossos setênios, então a gente tem de 7 em 7 anos alguns aprendizados que são naturais, isso a alquimia também explica com cada um deles até chegar aos 49, então são 7 vezes 7, a gente passa por vários ensinamentos, desafios, aprendizados, e a astrologia também representa isso. E, por fim, também o ano, né? Então, qual é o ciclo do ano que nós estamos? Daí é interessante olhar nessa conversa o que está sendo, naquele momento, instigado mais na vida de cada pessoa, seja porque ela está na fase da vida dela passando por um determinado tema, como aprendizado, como desafio, seja porque ela está no setênio com aquilo ali potencializado, ou seja porque no ano é aquele ciclo que está presente ali, mais intenso. Então, esse é um olhar que eu trago aqui nesse vídeo, de forma complementar ao conteúdo que eu coloco nesse canal,
para poder falar dos óleos essenciais e o Ano Novo Astrológico, eu precisei fazer essa introdução. Então, criei 2 vídeos. O anterior eu falo um pouquinho sobre o que que é o Ano Novo Astrológico e um pouquinho da regência da Lua. Nesse vídeo aqui, que eu estou terminando agora, é um pouquinho da Lua nas suas fases e nos signos, então o que que se refere à Lua. E o próximo eu vou falar daí sim um pouco mais da psicoaromaterapia, da relação da psicoaromaterapia com a regência lunar nesse novo ano astrológico. Espero que seja útil para ti, depois comenta se fez sentido, né, se esse tema é um tema que tu já tenha conhecimento, interesse, se ficou claro, se ficou alguma dúvida, porque antes eu não tinha comentado muito aqui sobre astrologia nesse canal, mas é algo que a gente pode sim usar de uma forma muito rica, junto com os óleos essenciais e a psicoaromaterapia. Até mais, um abraço aromático para ti.